As pessoas no meu bairro diziam coisas como: você parece muito inteligente, você é muito inteligente. Ok, mas não foi sempre assim. Eu percebi, embora muito tarde, que as pessoas mais inteligentes se reuniam para falar dos assuntos mais complexos da ciência e que eu não precisava fazer as coisas que eu não sei sozinho, que eu precisava aprender com as pessoas que já têm uma idade acima ou que já passaram por isso. A série Cosmo, Uma Odisseia no Espaço, apresenta praticamente o desenvolvimento da ciência, é uma das melhores séries que você vai assistir e com certeza é a série que me deixou muito mais inteligente, ou pelo menos que aumentou muito no meu conhecimento acerca da ciência e das outras pessoas. E o que eu pude perceber é o seguinte: Isaac Newton fazia parte da sociedade real, apesar de ele ser muito solitário. Albert Einstein tinha também o seu clube dos inteligentes, como vocês podem ver aqui na foto. Sem falar que Albert Einstein discutia assuntos complexos como a mecânica da vida com Niels Bohr. Mesmo a teoria da relatividade geral de Einstein, ou a restrita, não foi 100% desenvolvida por ele. Ele apresentou a ideia, mas não estavam certas. Outras pessoas contribuíram, e ele ouviu que as outras pessoas contribuíram e prontos, conseguiu formular a teoria ideal, ou melhor, conseguiu completar aquilo que ele não conseguira antes. Então, eu percebi tarde isso. Você não sabe o que eu daria para que alguém me dissesse isso. Então, volto a repetir. Se as pessoas mais inteligentes se reúnem para falar dos assuntos mais complexos da ciência, quem é você? Quem és tu para estudar matemática, física e química, disciplinas práticas, sozinho? E eu já fiz um vídeo relacionado a isso, sobre não estudar sozinho. Você não precisa estudar esses conteúdos sozinho, porque quando você já não entende matemática, você fica frustrado, abandonas aí o caderno. Mas se você tivesse alguém com quem estudar, alguém que já passou por essa classe, ou alguém que entende ou tem noção sobre esse assunto, as coisas, o conhecimento flui. Você não sabe o que eu daria para que alguém me ensinasse isso. Eu adoraria ter aprendido isso antes. E se eu pude descobrir isso com os meus 16 anos? Imagine agora se fosse com 13 anos, que eu não preciso fazer as coisas necessariamente sozinho, ou que as disciplinas práticas como matemática, física e química eu não precisava aprender sozinho. Isso criaria um despertar e com certeza eu seria mesmo um dos maiores. Mas não é este o caso. Eu aprendi tarde e desde então tenho ensinado isso às pessoas, tenho dito isso às pessoas. E a maior parte das pessoas que recebem ou acatam as dicas que eu dou, praticam, funciona. Então você é livre de aplicar. Eu não aprendi matemática, física e química sozinho. Eu recebia explicações. Eu lia livros. Eu assistia documentários. E sempre tinha alguma coisa nova para aprender. Esta fase foi muito divertida, porque afinal de contas eu discutia com qualquer um sobre qualquer assunto. Eu aprendia desde biologia até neurociências. Era muito fixe, porque sempre que eu ia ter com alguém discutia certos assuntos. E sempre que falavam sobre uma coisa no táxi ou na catequese relacionado a isso, eu sempre tinha um ponto. E às vezes eu discordava na sala de aula ou mesmo na catequese só para prolongar ainda o tema. É sério, tem temas que não precisam acabar no mesmo dia, tem assuntos que podemos estender. E eu era tão bom nisso, praticamente, que conseguia convencer as pessoas daquilo que estou a falar está certo. E eu tinha conhecimento de causas, como eu já disse, afinal eu lia muito e assistia muito documentários. Tinha provas. Por exemplo, quando tratava-se do aborto na catequese, nos seus ensinamentos o catequista vinha dizer que o aborto não era algo bom, ou entre aspas, não me lembro bem. Mas as pessoas ficavam consciencializadas de que, ok, o aborto é algo ruim, Deus vai castigar e tudo mais. E lá vinha o Elcias, que dizia que não, catequista, o aborto com certeza é algo bom. E eu apresentava as minhas causas. E as pessoas que se mantinham acanhados, fechados, acabavam também por se revelar. Era uma coisa divertida, principalmente quando se trata desse tipo de assuntos tão delicados que as pessoas normalmente se restringem. Eu fazia com que as pessoas mais tímidas falassem naquele momento, para dar também o seu contributo sobre aquilo. E eu percebi que isso era tão perigoso que eu acabava por influenciar as outras pessoas e tive que parar com isso. Mas é isso, eu tinha conhecimento, eu tinha domínio daquilo que falava, tinha certeza, tinha provas. E quando eu dizia, fazia sentido para as pessoas. E as pessoas que sabiam do que eu estava a falar contribuíam de forma significativa. E as pessoas que não sabiam absolutamente nada simplesmente aceitavam aquilo que eu lhes dizia. E isso é grave, meus amigos. Se você não tem conhecimento, pode ser mentido sobre qualquer assunto. Então, leia, estude matemática, física e química com outras pessoas que já passaram. Se possível, contrate um professor particular. Já disse isso no vídeo passado.
discuta sobre diferentes assuntos, procure saber o outro lado das pessoas, o ponto de vista das pessoas, isso é interessante. Ouve rádio, é mais divertido ouvir rádio do que assistir televisão. Assista conteúdo da comunidade científica e procure se adaptar no contexto. Estamos no século XXI e se você não sabe como manusear um computador, um telefone, isso é grave. Se você é estudante, não tem o e-mail, isso é grave. Não sabe trabalhar com Word, isso é grave, meus amigos. Então aprendam. E sempre que você aprender algo novo, ensine para as outras pessoas. Ou discuta com as outras pessoas. Porque afinal estamos numa sociedade que abraça alguém que prega no autocarro do que alguém que está a lhe dar um livro.